Saudações aos profissionais de segurança no trabalho, aos colegas técnicos em segurança no trabalho e aos engenheiros de segurança no trabalho. O que eu quero conversar aqui agora com vocês é sobre essas alterações que aconteceram nas normas regulamentadoras aí nos últimos 6 meses. Especificamente quero tratar da NR18, da NR9, da NR01. Com o fim do PPRA a partir de janeiro do ano que vem, com a criação do GRO, que pode ser uma PGR, que pode ser substituído por outro sistema de gerenciamento de riscos. Quero também falar de algumas medidas provisórias que fizeram pequenas alterações na legislação de saúde e segurança no trabalho, que trazem grandes impactos. Tanto impactos na área jurídica quanto na área técnica. Vamos começar pela área técnica. Muito bem. Na área técnica nós tivemos aí várias modificações que mexeu com a cabeça de todos os profissionais de segurança no trabalho, principalmente os técnicos em segurança e os engenheiros de segurança no trabalho. Com a alteração da NR01, que sempre foi uma norma regulamentadora de introdução ao assunto, trazendo todas as considerações, as formas de aplicações das demais normas regulamentadoras, trazendo dispositivos determinando, mostrando os direitos, os deveres, a forma como a legislação poderia ser aplicada através de convênios com secretarias municipais, secretarias estaduais, a forma de fiscalização e todo um conjunto de normas que rodam ao geral de toda essa legislação de saúde e segurança no trabalho. Esses dispositivos vinham sendo regulamentados, sendo conduzidos, demonstrados, organizados pela NR01. E o que aconteceu agora foi uma mudança que alterou todo esse dispositivo. Primeiro que praticamente criaram uma norma dentro da NR01. Criaram lá no anexo o dispositivo de gerenciamento, o gerenciamento dos riscos ocupacionais, né? Ali a partir do ponto 1.5 trata desse gerenciamento dos riscos ocupacionais. E aí, por consequência, extinguiram a NR9 no aspecto do PPRA, porque a NR9 ela continua existindo. A partir de março do ano que vem, tem uma outra conotação que vai tratar de outro assunto relacionado com insalubridade e periculosidade. E aí, vejo muitos colegas aí nos grupos sociais, lá no Facebook principalmente, fazendo discussões, né, debates sobre as melhorias trazidas por essas reformas nas normas regulamentadoras. E um dos debates trata do nosso velho PPRA. Então, alguns profissionais dizem assim: que bom que acabaram com o PPRA. O PPRA não servia para nada. O PPRA era elaborado através de modelos, de cópias mal feitas e as empresas simplesmente engavetavam. Aí eu pergunto: o PEGR, o Programa de Gerenciamento dos Riscos, vai ser diferente? Essa nova legislação muda o comportamento, as políticas de segurança no trabalho por parte das empresas, por parte dos empresários? Aquele empresário que engavetava o PPRA, agora ele não vai engavetar o PGR? Por que razão ele agora então daria sequência na aplicação, no desenvolvimento do PGR? Se nós adentrarmos um pouquinho nas questões técnicas, na estrutura do PGR e do PPRA, nós vamos ver que trocaram 6 por meia dúzia. O PGR tentaram implantar ali um arremedo da ISO 45001, fizeram uma lambança, né?
Se você fizer um comparativo bem técnico, quem entende do assunto vai perceber que toda a estrutura do PGR é irmã gêmea daquela estrutura do PPRA. Lá da antecipação dos riscos, dos reconhecimento dos riscos, das avaliações dos riscos, das definições das medidas de controle e monitoramento, das definições das prioridades de controle e monitoramento. Está tudo isso que é do PPRA, está lá no PGR, só que com outros nomes e em outra ordem dentro da estrutura. Lá no PGR fala no inventário de riscos, que se você analisar tecnicamente, é a mesma fase da avaliação dos riscos, da definição das prioridades dos riscos lá na NR9. Lá no PGR fala do programa de ação dentro daquele ciclo do PDCA, né? Que é nada mais, nada menos do que o cronograma de ações lá no PPRA. Então, trocaram 6 por meia dúzia, mudaram de nome, deram as mexidas na estrutura, mas no fundo tudo é a mesma coisa, é o gerenciamento de riscos. E aí lá no PGR, no item 1.5.3.2.1, alguma coisa assim, diz que o PGR poderá ser substituído por outro sistema de gerenciamento de riscos, desde que atenda aos requisitos do PGR. Então, se você pode aplicar uma outra estrutura, você pode pegar a estrutura do PPRA e utilizar, dizendo que o meu programa de gerenciamento dos riscos vai ser feito com essa estrutura do PPRA, que atende todas as exigências do item 1.5 em diante, do gerenciamento dos riscos ocupacionais. Então, foi assim, umas trocas malucas que fizeram da noite para o dia. Inclusive, essas alterações, todas elas são objetos de uma ação civil pública promovido pela Procuradoria Regional do Trabalho da 10ª Região, lá em Brasília. E essa ação civil pública questiona o promotor, o Procurador-Geral da República do Trabalho, questiona por que essa pressa de se fazer tudo no atropelo. E para você que não sabe, existe uma legislação apropriada para fazer as alterações das normas regulamentadoras. Tem um regramento. Não vai se fazendo assim na louca, no apagar das luzes. Tem toda uma regra que você deve seguir para fazer alteração numa norma regulamentadora. E essas regras não foram seguidas. Portanto, corre-se o risco, olha só, de tudo que já foi feito ser simplesmente anulado. E na ação civil pública foi deferida uma liminar dizendo para o governo: não mexa em mais nada a partir de agora que não esteja absolutamente de acordo com essa regra, com esse regramento, com essa legislação que define como é que as normas regulamentadoras devem ser modificadas. Não mexam em nada. Caso contrário, terá uma multa lá de R$500 mil, alguma coisa assim. Então, não vou entrar no viés político, mas parece que essas alterações todas foram feitas para atender interesses particulares. Se você pegar essas alterações que foram feitas e analisar friamente, você não vai perceber que foram feitas para a melhoria da prevenção, que foram feitas para beneficiar o trabalhador. Pode analisar friamente que você vai chegar a essa conclusão. Agora vamos falar do aspecto jurídico, da insegurança jurídica que essas transformações estão causando. Vocês se lembram do acidente de trajeto que era, deixou de ser e voltou a ser? Então agora eu quero falar com vocês sobre esses fundamentos jurídicos dessas alterações, da insegurança jurídica causada.
Vejam aí, em relação aos problemas jurídicos causados por essas mudanças, por essas alterações assim na correria, eu quero mostrar a insegurança jurídica que isso causa com esses problemas na área, na esfera jurídica. Vejam o caso do acidente de trajeto. Até agora, no mês de março, se não me falha a memória, no mês de fevereiro, nós conhecíamos o acidente de trajeto do jeito que ele nasceu há mais de 20, 30 anos. E aí uma medida provisória chegou e, dentre várias alterações, retirou, extinguiu o direito ao acidente de trajeto. E como eu mostro num vídeo que, se você está vendo no YouTube, aqui embaixo tem o link de acesso, as medidas provisórias são ferramentas legislativas utilizadas pela Presidência da República para criar, para modificar, para extinguir leis. E no caso aqui, essa medida provisória, ela tratava de vários assuntos na esfera trabalhista, na legislação trabalhista e previdenciária, e uma das alterações foi a extinção do acidente de trajeto a partir da publicação daquela medida provisória. Acontece que as medidas provisórias têm um prazo para serem aprovadas pelo Congresso Nacional, primeiro pela Câmara dos Deputados e depois pelo Senado. E o que aconteceu? Esse prazo passou, esgotou, foi renovado e na renovação também não foi votada essa medida provisória. Que a medida provisória só se torna lei com essa votação lá da Câmara dos Deputados e do Senado. E o que não aconteceu? E não acontecendo, a medida provisória tornou nula, voltou o direito do acidente de trajeto. Mas o grande problema é que ficou a dúvida entre os juristas e entre os profissionais, os advogados. Mas durante o tempo que essa medida provisória, ela, se não me engano, foi de novembro de 2019 até o mês de março, esse tempo que a medida provisória ficou valendo, o acidente de trajeto deixou de existir? Ou com a anulação, com a não aprovação da medida provisória, tudo o que aconteceu desde novembro do ano passado foi anulado. O acidente de trajeto continua valendo desde novembro do ano passado. Ou se não valeu durante esse tempo que a medida provisória existiu e voltou a existir depois quando a medida provisória não foi aprovada. Então, vejam a insegurança jurídica. O empregado pode entrar com uma ação trabalhista pedindo o direito ao ao acidente de trajeto, lá, se isso aconteceu em dezembro. O advogado vai argumentar que, se a medida provisória não foi aprovada, todo o seu tempo de existência será nulo. E aí vem os questionamentos da constitucionalidade do artigo da Constituição que trata das medidas provisórias. Alguns juízes entendem que nada durante esse tempo existiu, quer dizer, ou seja, o acidente de trajeto nunca foi extinguido. Então, essas alterações que tem que passar pelo Congresso, são feitas por medidas provisórias, tudo ao atropelo, na correria, causa essa insegurança jurídica. Essas alterações nas normas regulamentadoras, imaginem vocês que aquela ação civil pública movida pela Procuradoria-Geral do Trabalho, lá da 10ª região de Brasília, se o juiz entende que as normas regulamentadoras que foram modificadas não seguiram a lei que regulamenta as modificações, e volta-se tudo ao que era antes, olha a confusão que isso pode gerar. Então,
Por isso que eu venho dizendo que essas alterações não ajudam em nada, não ajudaram em nada, não melhoraram em nada. Trocar o PPRA por um PGR não modificou em nada a gestão em saúde e segurança no trabalho. Não vai mudar a cabeça dos empresários, não vai mudar as políticas de segurança. E os profissionais têm que dançar conforme a música. Se veio uma medida provisória alterando, todo mundo sai correndo para aprender como é que vamos fazer agora. Aí daqui a pouco vem alguém e diz, olha, cancela tudo, volta tudo ao que era normal. Então, a confusão técnica, a confusão jurídica é o que mais acontece nessas alterações. Porque parece que são alterações feitas para atender a certos interesses. Por que até agora não mexeram na NR15? Por que os limites de tolerância e os agentes químicos da NR15 são os mesmos de 40 anos atrás? Por que não se aplica na NR15 os limites de tolerância da ACG/IH? Ora, é simples, porque trariam prejuízos para as empresas, mas as normas não existem para beneficiar o empregado. Essa seria a ideia, seria o objetivo principal das normas regulamentadoras que regulamentam o capítulo 5º da CLT, seria a proteção da saúde e da integridade física do trabalhador. Mas essas alterações que nós vimos até agora não melhoraram em nada. O que nós temos é muita confusão e muita insegurança. Confusão técnica e insegurança jurídica. Essa é a minha opinião. Quem discordar, fique à vontade para me contradizer. Só peço que façam a contradição com fundamentação técnica. Tá legal? Valeu, obrigado, um abraço, tchau.